Olá, o meu nome é Jorge e o vídeo de hoje o nosso estudo bíblico de hoje será sobre fofoca mata. Fofoca mata. Vamos lá? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, não é um narrador quem diz, nem é um personagem qualquer quem diz, mas sim o próprio Senhor Deus quem compara, quem iguala o ser humano fofoqueiro ao assassino. Já desde o início desse capítulo 19 está escrito: disse o Senhor a Moisés. E isso desde o primeiro versículo desse capítulo, até que chegando no versículo 16, o Senhor Deus diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Segundo a versão bíblica, Almeida Revista e Atualizada. Na Bíblia de Jerusalém, esse mesmíssimo texto diz: não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não precisa ser teólogo, nem especialista em etimologia bíblica, e nem sequer muito inteligente para se concluir que esse termo mexeriqueiro ou divulgador de maledicências se refere a ser fofoqueiro ou fofoqueira. E, continuando esse texto, também não precisa ser muito inteligente para se concluir que não atentarás contra a vida do teu próximo, ou não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo, significa estritamente matar, assassinar, tirar a vida de seu próximo. Mas como é que se assassina o nosso próximo? Hein? Como é que se assassina? Não sou eu quem diz, nem o seu Manuel da padaria, nem seu José da esquina, mas sim o próprio Senhor Deus, quem equipara o fofoqueiro ao assassino nesse texto. Quem é mudo, seja de nascença, ou seja por alguma doença, ou mesmo por algum acidente, não irá fazer fofoca, pelo menos nos tempos bíblicos, onde não haviam redes sociais e raras pessoas sabiam ler e escrever. É por isso que a palavra de Deus faz vários alertas contra o mau uso do principal instrumento da fala, a língua. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 21, fala do açoite da língua. Ou seja, que a nossa língua pode ser usada contra o nosso próximo como um açoite, um chicote. No Salmo 34:13 diz que devemos refrear a nossa língua de todo mal. Mais adiante, no Salmo 39:1, diz que não devemos pecar com a língua, não devemos pecar com a língua. Nos Salmos 45:1 e 52:2 também fazem esses alertas. Em Provérbios 6:17 fala da língua mentirosa. Lembra que falei dos mudos? No livro de Isaías 35:6 fala que a língua dos mudos cantarão, mas não de fofoca, mas de louvores a Deus. Em Jeremias 9:5 compara a língua fofoqueira a uma flecha mortífera, e uma vez atirada, não volta mais. No livro do apóstolo Tiago tem uns textos muito interessantes sobre os males da língua fofoqueira. Num deles, Tiago 1:26, alerta os que deixam de refrear a sua língua. A partir do capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Tiago faz uma severa advertência contra a língua fofoqueira ao dizer, a língua mexeriqueira ao dizer. Assim também a língua
embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo. Como um mundo de injustiça, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação. Inflamada como está pela geena, inflamada como está pela geena. No versículo 8, Tiago diz que a má língua é um mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. O apóstolo Pedro diz para que o fofoqueiro refreie a sua língua, em 1 Pedro 3,10. Nas homilias dos padres católicos e nas pregações dos pastores evangélicos, não me lembro de falarem mal da fofoca de seus fiéis, dentro ou fora da igreja. Aliás, já ouvi sim um pastor que tem um dom da palavra, ao ponto até mesmo de ser confundido com um humorista, falar da fofoca numa pregação sua. Mas pasmem, ele não falou mal da fofoca, muito ao contrário, ele falou até mesmo bem da fofoca, ao dizer que é bom que façam fofocas dele mesmo, pois todos virão a saber quem ele realmente é, e que ele não tem absolutamente nada para esconder, e que os fofoqueiros assim morderão as suas próprias línguas. Gosto muito desse pastor e já assisti inúmeras pregações suas, e é de se admirar que alguém possa ter esse talento de transformar um vício terrível do ser humano numa reflexão divertida de se ouvir. Mas o vício da fofoca não deve ser tratado com bom humor, da mesma forma que o vício de mentir ser tratado como piada. Nem o assassinato, nem a pedofilia, nem o roubo, estupro ou qualquer outra forma de pecado ou de violência contra o teu próximo, por mais talento que um pastor, padre ou quem quer que seja tenha de fazer piadas com temas tão sérios. Meus amigos, isso é sério. O verdadeiro cristão jamais irá fumar, beber descontroladamente, mentir, ser violento com o seu próximo, roubar, jamais irá matar ninguém, jamais irá adulterar. Mas, e quanto à fofoca? E quanto à fofoca? Não é difícil ver, para quem frequenta a igreja, seja ela qual for, grupinhos de pessoas falando mal de alguém e até mesmo olhando na direção dessa pessoa, que se sentirá excluída, se sentirá constrangida. Quem que nunca saiu de uma igreja por causa da fofoca? Quem que nunca saiu de uma igreja por ser mal interpretado e jamais ter a oportunidade de se explicar? Acredito que a maioria das pessoas que saem de uma igreja para outra, ou que nunca mais voltarão, foram vítimas de fofocas. Porque os padres e pastores não pregam contra a fofoca. Por que será? A resposta é simples. Se eles fizerem isso, suas igrejas se esvaziarão. Isso não é piada, isso é sério. Suas igrejas se esvaziarão. E muitos padres e pastores estão muito mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade de seus fiéis. Estão muito mais preocupados em arrecadar dízimos e ofertas do que em salvar almas. Como nenhum padre ou pastor fala mal dos fofoqueiros, até mesmo com o risco de se tornar um, é que existem tantos fofoqueiros nas igrejas. A pessoa coloca a sua melhor roupa, vai para a igreja, louva a Jesus, sorri, aperta a mão e abraça o seu próximo, o seu irmão, mas não perde o vício de falar mal do seu próximo. Mas muitos irão dizer que viram com seus próprios olhos fulano ou beltrano fumando, bebendo, roubando, adulterando, etc. e etc. Não importa. E fofoca é do mesmo jeito.
Fofoca é tão ruim, ou até pior do que esses vícios. Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos alerta para que não julgueis para não seres julgados. Um texto bastante conhecido por todos em Mateus 7, de 1 a 5. Em vez do cristão julgar ou fazer fofoca do seu próximo, qual seria o seu melhor proceder? Em Mateus capítulo 18, versículos de 15 em diante, Jesus nos diz como devemos proceder com o nosso próximo, em vez de fofocar. Veja. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Será que Jesus está dizendo que devemos tratar o gentil e o publicano fofocando deles? Será? É óbvio que não. Então como é que se trata um gentil ou um publicano? É ignorando ele? É se afastando dele? É desprezando-o? É óbvio que não. É óbvio que não. É como todos os cristãos deveriam fazer com todos os gentios e publicanos, se esforçando ao máximo para convertê-los. Não é fazendo fofoca de quem pensa diferente de nós que iremos convertê-lo. Muito ao contrário, é fazendo exatamente igual ao que Jesus nos ensina, se aproximando dessa pessoa e tendo uma conversa franca com ela, uma conversa aberta e sem reservas. E com isso, muitos mal-entendidos serão derrubados. E você, além de converter essa pessoa para Cristo, ainda ganhará um grande amigo. Ainda ganhará um grande amigo. Mas se é tão simples assim, tão maravilhoso assim, por que será que a grande maioria das pessoas não fazem isso? Por quê? A resposta, infelizmente, é que é muito mais fácil falar mal daquela pessoa, fazer fofoca daquela pessoa, do que correr o risco de brigarem e da situação ficar bem pior no caso de ser transparente, ser sincero e o outro não gostar. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas quando alguém que amo começa a falar mal de outra pessoa, primeiro procuro ver de que forma posso ajudar naquela dificuldade. Ou de que forma aquela pessoa pode ser ajudada. Mas se não vejo como isso ser possível, procuro mudar de assunto e focar em coisas mais produtivas. É isso, simples assim. Mas se é tão difícil assim chegar para outra pessoa e lhe dizer o que está te incomodando, então o melhor seria que cada um tomasse conta da sua própria vida, deixando a vida do outro em paz. Mas existe um bichinho, um cri-cri, existe como que um verme dentro da gente que nos impulsiona a falar mal do nosso próximo. E esse verme não precisa dizer de quem se trata, pois, dependendo do que dissermos contra aquela pessoa, podemos até mesmo assassiná-la com nossas palavras. O bullying também é uma forma de fofoca, uma fofoca presencial, na cara da vítima. E quantas pessoas já não se suicidaram por causa do bullying? Quantas pessoas já não fizeram loucuras, destruindo suas vidas e a de outros por causa do bullying? Quantas? O fofoqueiro é covarde, assim como todo aquele que acredita na fofoca, pois não dá chance de quem está ausente se defender, se justificar e esclarecer o mal-entendido. É por isso que o Senhor Deus chama o fofoqueiro de assassino de seu irmão,
em Levítico 19:16. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.